Há momentos na vida em que tudo parece silencioso. Oramos, buscamos respostas, mas o céu permanece em aparente silêncio. E é justamente nesse silêncio que Deus mais fala. Ele não grita no meio do barulho, ele sussurra na alma daquele que está sendo preparado. Se você tem sentido que algo está mudando dentro de você, se os caminhos que antes pareciam certos agora estão sendo fechados, talvez este seja o tempo da preparação divina. Assim como José foi vendido por seus irmãos, lançado numa prisão injustamente, e ainda assim manteve-se firme até o dia em que Deus o exaltou, você também pode estar sendo moldado para algo grandioso. Em Gênesis 50, verso 20, José diz: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." A preparação muitas vezes vem disfarçada de dor, mas carrega um propósito eterno. Enquanto você ouve esta mensagem, reflita: em quais áreas da sua vida Deus tem agido em silêncio? E se tudo isso for parte de um plano maior? Compartilhe nos comentários suas experiências com esse tempo de silêncio ou mudança. Sua história pode fortalecer a fé de alguém que também está nesse processo. E se essa mensagem tocar o seu coração, considere se inscrever no canal para receber mais palavras que edificam e trazem clareza nos tempos de incerteza. Deus permite o deserto para fortalecer a sua fé. O deserto na Bíblia nunca é apenas um lugar geográfico. É um cenário espiritual onde o caráter é forjado, a fé é testada e a intimidade com Deus é aprofundada. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso em sua vida, Ele permite que você atravesse momentos de escassez, silêncio e solidão, não para te destruir, mas para te transformar. Moisés passou 40 anos no deserto antes de se tornar libertador de Israel. Israel caminhou pelo deserto 40 anos até entrar na Terra Prometida. E até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser testado. Mateus 4, versículo 1 diz: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Perceba, o deserto não é sinal de abandono, mas sim de propósito. Durante o deserto, Deus retira os apoios humanos para que você aprenda a depender exclusivamente dele. Ele te ensina a ouvir sua voz no silêncio, a confiar mesmo sem entender, a seguir mesmo quando não há visibilidade. É nesse lugar árido que a fé é refinada e o coração é alinhado com a vontade de Deus. Por isso, se você sente que está atravessando uma fase de deserto, saiba que isso pode ser um sinal claro de que Deus está te preparando para algo maior. Ele está te ensinando a confiar em Dele, mesmo que tudo pareça contrário, porque antes de te entregar a promessa, Ele quer garantir que o teu coração esteja preparado para recebê-la. Deus usa as perdas para redirecionar o propósito. Nem sempre conseguimos entender por que certas portas se fecham ou por que algumas pessoas saem da nossa vida. Às vezes, o que parecia ser uma bênção se desfaz e ficamos com a sensação de fracasso, perda e confusão. Mas a verdade é que quando Deus está te preparando para algo grandioso, Ele começa a remover tudo aquilo que não faz parte do propósito que está por vir. E isso, por mais doloroso que seja, é um ato de amor. A palavra de Deus nos mostra diversos momentos em que perdas temporárias abriram caminho para vitórias eternas. Em João 15, versículo 2, Jesus diz: "Toda vara em mim que não dá fruto, a corta, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto." Deus não remove por crueldade. Ele poda para que você frutifique ainda mais. Às vezes, Ele fecha uma porta porque sabe que se ela continuar aberta, você será desviado do caminho que Ele traçou com tanto zelo para a sua vida. Observe a vida de Ruth. Ela perdeu o marido, deixou sua terra natal e seguiu com sua sogra para um lugar desconhecido. Aos olhos humanos, pareceu o fim, mas foi nesse recomeço que Deus a posicionou para entrar na linhagem do rei Davi e, posteriormente, de Jesus. Em meio à dor da perda, estava escondido um plano de redenção e glória. Quando algo é tirado de você, isso pode ser uma forma divina de proteção,
Nem toda perda é prejuízo. Algumas são livramentos, outras são convites para um novo ciclo. Deus, que vê o fim desde o começo, permite a ruptura de ciclos que você não teria coragem de encerrar sozinho. Ele tira o que é confortável para te conduzir ao que é necessário. E o necessário quase sempre exige fé, renúncia e confiança. Por isso, se você está enfrentando perdas, seja em relacionamentos, oportunidades, sonhos ou projetos, olhe com os olhos espirituais. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com isso. Muitas vezes, Ele está apenas te realinhando com o destino profético que Ele escreveu para você antes mesmo de você nascer. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As perdas, na visão de Deus, não significam fim, mas preparação. Ele está te separando do que é raso, para te conduzir ao profundo. Está tirando o que é bom, para te entregar o que é eterno. Confie, mesmo que doa, pois Ele sabe exatamente onde quer te levar. Deus te ensina a esperar para te ensinar a confiar. Esperar é uma das lições mais difíceis para a alma humana. Vivemos em uma geração imediatista, onde tudo é rápido, acessível e instantâneo. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele molda o tempo de acordo com o propósito, e não o propósito de acordo com o tempo. Quando Ele quer te preparar para algo grandioso, Ele te ensina a esperar, não por castigo, mas para amadurecer a sua fé e refinar sua confiança. A espera não é um atraso no plano de Deus, é parte essencial do processo. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos sendo perseguido por Saul antes de ocupar o trono. Em Salmos 40, versículo 1, ele declara: "Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Davi não foi apenas treinado com armas ou estratégias de guerra, ele foi treinado no silêncio das cavernas, na solidão dos campos, no esconderijo onde sua alma aprendeu a depender inteiramente de Deus. Esperar não é ficar parado, é estar em movimento espiritual mesmo quando nada visível está acontecendo. É continuar orando quando parece que não há resposta. É seguir obedecendo quando o caminho parece não fazer sentido. É confiar que o que Deus prometeu, Ele cumprirá, mesmo que os dias passem sem sinal algum. Em Hebreus 10, versículo 36 está escrito: "Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa." Deus usa o tempo de espera para curar feridas ocultas, para desenvolver maturidade espiritual e para arrancar de dentro de você tudo o que poderia te impedir de sustentar aquilo que está por vir. Há bênçãos que só podem ser entregues a corações preparados, e há promessas que só se cumprem em tempos certos. A espera, portanto, não é uma pausa, é um processo de alinhamento entre o seu coração e o coração de Deus. Enquanto você espera, Ele está trabalhando, e mesmo que você não veja, Ele está ajustando cenários, movendo pessoas, alinhando oportunidades. A sua parte é permanecer firme, ainda que tudo ao redor pareça incerto. A espera que vem de Deus nunca é em vão. Ela carrega consigo a semente da promessa, regada pela fé e florescida no tempo exato. Se você está vivendo esse tempo de espera, não se desespere. Em vez disso, aprofunde sua fé. Fortaleça sua comunhão e permaneça vigilante. Deus não esqueceu de você. Ele só está te ensinando que confiança verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que cremos. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus te confronta para te transformar. Não há preparação sem confronto. Quando Deus decide te levantar para algo grandioso, a primeira obra dele não acontece ao seu redor. Acontece dentro de você. Ele confronta suas intenções, seus medos, seus traumas, seus pecados ocultos e suas motivações. Não para te humilhar, mas para te alinhar. Não para te ferir, mas para curar aquilo que você nem sabia que estava quebrado. Esse confronto pode vir por meio de situações que expõem nossas fragilidades.
Pode vir através de pessoas, da palavra, ou até mesmo nos momentos de oração em que sentimos o Espírito Santo revelando áreas internas que precisam ser tratadas. Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, Deus não se impressiona com nossa aparência. Ele vai direto na raiz da alma, onde as máscaras caem e a verdade se revela. Olhe para a vida de Jacó. Ele era astuto, manipulador, e viveu por muito tempo tentando conquistar bênçãos com as próprias mãos. Mas chegou um momento em que Deus o confrontou. Em Gênesis 32, Jacó lutou com um anjo a noite inteira. Ali, naquele encontro sobrenatural, Deus não apenas tocou sua coxa, Deus tocou sua identidade. O nome Jacó, que significava usurpador, foi trocado por Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Isso mostra que o confronto de Deus não tem o objetivo de condenar, mas de transformar quem somos para que possamos carregar o peso da promessa com integridade. Deus confronta porque Ele te ama demais para te deixar viver de forma medíocre. Ele sabe que para te entregar algo grandioso, seu caráter precisa ser moldado. A promessa sem estrutura vira fardo, a bênção sem estrutura vira destruição. Por isso, antes de te dar, Ele te trata. Antes de te levantar, Ele te limpa. Antes de te promover, Ele te reconstrói. O processo de confronto também inclui renúncias. Deus vai tocar em áreas que talvez você não queira abrir mão, relacionamentos, hábitos, ambições pessoais, porque Ele sabe o que vai te afastar do propósito. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é uma sugestão, é uma condição. O seguir verdadeiro exige abandono de si. E só quem é confrontado por Deus é capaz de se submeter a esse tipo de entrega. É nesse lugar de confronto que a transformação acontece. Não é agradável, mas é necessário. E quem passa por isso com humildade emerge mais forte, mais sábio e mais cheio da presença de Deus. Você começa a entender que o que Deus está fazendo não é para te destruir, mas para te preparar para algo muito maior do que você imagina. O confronto é muitas vezes silencioso. Ele acontece na madrugada, no momento de oração, nas lágrimas que caem sem ninguém ver. É ali que o Espírito Santo trabalha, moldando o seu interior, removendo o que é supérfluo e colocando o eterno. E quanto mais você permite que Deus te confronte, mais preparado você estará para carregar aquilo que Ele quer te confiar. Por isso, não rejeite os momentos em que Deus revela algo sobre você mesmo. Abrace a correção divina. Provérbios 3, versículo 11 e 12 nos lembra: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A correção é uma prova de que você é filho e não servo. Deus não corrige o que Ele despreza, Ele corrige o que Ele escolheu. Se hoje você sente que está sendo confrontado, louvado seja Deus por isso. Significa que Ele te chamou para algo tão sério, tão glorioso, que Ele não vai permitir que você chegue lá despreparado. Ele está lapidando você com fogo, com verdade e com graça. O confronto é a porta para a transformação, e a transformação é o caminho para a missão. Deus te oculta para depois te revelar. Uma das fases mais difíceis do processo de preparação é a ocultação. Esse é o tempo em que você sente que ninguém te vê, que seus esforços parecem não ser reconhecidos e que tudo o que você faz parece insignificante. Mas o esconderijo de Deus não é um castigo. É um lugar de proteção, amadurecimento e formação. Quando Deus quer te usar de maneira grandiosa,
Ele primeiro te esconde para que ao tempo certo você seja revelado com propósito, força e maturidade. Na Bíblia, o esconderijo é lugar sagrado. É o local onde Deus trabalha em silêncio, longe dos olhos do público, para construir raízes profundas. Salmos 91, versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo não é um fim, mas um começo silencioso de algo poderoso. Nele, Deus cura feridas, desenvolve dons, fortalece a identidade e limpa o coração da necessidade de aplausos humanos. Jesus mesmo passou 30 anos oculto, vivendo uma vida comum, trabalhando como carpinteiro, antes de iniciar seu ministério público. 30 anos de anonimato para apenas 3 anos de atuação. Mas foram esses 30 anos que o prepararam para sustentar a cruz, suportar a rejeição e cumprir o propósito eterno. Se o próprio Filho de Deus precisou ser ocultado, por que achamos que seremos revelados antes do tempo? Deus nos oculta porque Ele sabe que a exposição precoce pode nos destruir. Muitos querem ser vistos, ouvidos e reconhecidos, mas poucos estão dispostos a passar pela fornalha da preparação silenciosa. E é nesse tempo que aprendemos a servir sem recompensa, a orar sem plateia, a ser fiéis no pouco. Em Lucas 16, versículo 10, está escrito: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. A fidelidade no oculto é o critério para a revelação pública. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus passaram por esse lugar. Elias surgiu do nada, vindo de Tisbe, e se apresentou diante do rei Acabe com autoridade. Mas antes disso, esteve oculto junto ao ribeiro de Querite, onde foi sustentado por corvos, isolado, dependente somente de Deus. Foi naquele lugar que ele aprendeu a confiar, a esperar e a se fortalecer. Em 1 Reis 17, versos 13 e 4, Deus diz: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O tempo de ocultação também é uma resposta de Deus à sua oração. Muitas vezes você pede para ser usado, para ser uma bênção, para cumprir o chamado, e Deus, ao invés de te colocar no palco, te coloca no secreto. Porque é no secreto que os verdadeiros ministros são forjados. Deus não chama quem está pronto aos olhos humanos. Ele chama, esconde, prepara, molda e só depois revela. Há uma beleza profunda na ocultação. Você passa a conhecer Deus não pelas bênçãos visíveis, mas pela intimidade silenciosa. Aprende a se alegrar com o simples, a ser grato mesmo sem reconhecimento. É ali que você se torna alguém que Deus pode confiar com grandes responsabilidades, porque sua motivação não será a glória humana, mas o cumprimento do propósito divino. Portanto, se você sente que está sendo esquecido, ignorado ou deixado de lado, saiba que talvez você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Ele está te protegendo de uma exposição prematura, te guardando de ataques espirituais que você ainda não está preparado para enfrentar, e fortalecendo suas raízes para que, quando vier o tempo da revelação, você não caia com o peso daquilo que Ele colocará sobre os seus ombros. Acredite, quando Deus te revela, ninguém pode esconder, e quando Ele te esconde, ninguém consegue revelar. Por isso, abrace esse tempo de ocultação como um presente. Nele, você está sendo formado por mãos divinas, instruído em sabedoria, moldado com paciência e ungido com propósito. Sua história está sendo escrita no secreto, para ser lida em público no tempo certo. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Deus está usando cada palavra desta mensagem para falar ao seu coração e te lembrar que a preparação dele é tão importante quanto a promessa.
Nada do que você vive está sendo desperdiçado. Tudo faz parte de um plano eterno, desenhado por um Pai que conhece o início, o meio e o fim da sua jornada. Talvez você esteja no deserto, sentindo-se esquecido. Talvez tenha perdido algo ou alguém que achava essencial. Talvez esteja esperando há anos por uma promessa que ainda não se cumpriu. Ou quem sabe esteja enfrentando o confronto silencioso do Espírito que te chama para mais profundidade. Seja qual for o estágio do seu processo, uma verdade permanece. Deus está te preparando para algo grandioso. E quando ele terminar, nada poderá te impedir. Por isso, se essa mensagem falou com você, deixe registrado nos comentários uma afirmação de fé, como "Eu confio no tempo de Deus", "Estou sendo preparado para algo maior", ou "Deus está trabalhando em mim". Sua declaração pode se tornar uma semente espiritual e também encorajar outras pessoas que passam pelo mesmo processo. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para a sua vida. Aqui, você sempre encontrará direção, consolo e força para caminhar com fé, mesmo em tempos difíceis. Lembre-se, o tempo da preparação pode ser silencioso, mas o dia da revelação será notório. Confie, persevere e permaneça firme. Deus está no controle e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.